A revogação total do decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras é um pleito que vem crescendo dentro do Congresso por parte do Centrão e da oposição. Os detalhes no comentário político de hoje com Vonúvio Praxedes. O mês de maio vai acabando e o clima econômico segue tenso em Brasília. O embate entre o Congresso e o Ministério da Fazenda em torno do aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, subiu o tom nessa quinta-feira após uma reunião entre o titular da pasta, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Em entrevista coletiva, Mota afirmou que o presidente Lula precisa entrar nas discussões e apresentar alternativas ao aumento do imposto para não forçar a Câmara a suspender a decisão tomada pelo Executivo na última semana. O presidente da Câmara disse ainda que deu um prazo de 10 dias para que o governo apresente justificativas sobre a necessidade de elevar o IOF. De acordo com ele, também ficou acordado que, nesse mesmo prazo, o Executivo apresentará um plano concreto para reduzir os gastos públicos. Haddad informou a Mota e a Alcolumbre que não existem alternativas viáveis ao aumento do IOF no curto prazo. No encontro, o ministro da Fazenda afirmou que não trabalha com a hipótese de revogar a medida e que, sem ela, o funcionamento da máquina pública ficaria em situação delicada. Haddad disse ainda que as alternativas exigidas pelo Congresso só poderiam ser apresentadas a partir de 2026. O encontro com os líderes do parlamento aconteceu na casa do presidente do Senado já no final da noite de quarta-feira. O clima da reunião, que durou 2 horas, foi tenso e Haddad pediu bom senso aos parlamentares. Mota e Alcolumbre disseram ao ministro que a decisão de aumentar o IOF caiu muito mal no Congresso e que o clima entre os parlamentares era de revogar por decreto legislativo o aumento do imposto. A imprensa em Brasília tem dito que não se trata só de teimosia a insistência de Fernando Haddad em manter o decreto de aumento do IOF sobre várias operações. O ministro está sem munição para manter de pé o arcabouço fiscal aprovado há menos de 2 anos. Ninguém arrisca dizer o que acontecerá, já que, retirada a receita imediata do aumento do IOF, o arcabouço fiscal não ficará de pé. O secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, afirmou nessa quinta-feira que uma eventual derrubada do decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras causaria impacto direto em programas prioritários do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, investimentos do Ministério da Defesa e o programa Farmácia Popular. Para Seron, revogar o decreto seria equivalente a extinguir essas políticas. A declaração foi feita durante a entrevista coletiva sobre o resultado das contas do governo central em abril. Segundo o secretário, a equipe econômica ainda não tem uma solução pronta, mas vai se debruçar sobre o problema nos próximos dias e apresentar uma proposta dentro do prazo estabelecido pelo Congresso Nacional. Com estas dificuldades econômicas, o governo Lula tende a ficar cada vez mais encurralado politicamente e, em termos eleitorais, isso não é nada bom.